Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta quinta-feira com cara de segunda-feira. Eu colo aqui com vocês na parte da tarde do dia 3/10 de 2024. Eu sei que muitos estão de ressaca, eu também estou, porque ficou aquele gosto amargo. Uma partida de Copa do Brasil, a semifinal contra o Atlético Mineiro, jogo de ida, o Vasco teria plenas condições de ter batido os caras lá, ou pelo menos ter saído com empate. Mas, devido a dois erros individual, que eu não vou falar individuais, tá? Que foi dois erros do mesmo jogador, o Vasco acabou não só cedendo o empate, mas saiu derrotado. E agora nós vamos trazer qual será a mentalidade do Vasco. Tem alguns cortes aqui do Rafael Paiva falando, primeiro, como o Vasco encara a partida de volta. Segundo, será a mesma zaga ou o Vasco mudará a sua zaga? E terceiro, Felipe Coutinho vai ter condição, não vai? Saiu sentindo, e aí é uma lesão ou foi só uma parte física ali, um cansaço? Rafael Paiva vai falar sobre tudo isso, porque segundo ele é guerra. Ainda vamos falar muito aqui sobre a mudança de local do jogo entre Vasco e São Paulo. Tudo indica que será dia 16, a não ser que o STJD atenda a CAT, o pedido do Vasco, e retorne o jogo da Copa do Brasil para o dia 17. Vamos falar muito também de Vasco e Juventude. Ingressos já foram esgotados e o Vasco precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, precisa entrar nesse jogo e precisa vencer, porque senão sua situação começa também a ficar complicada. Vasco hoje que tem 36 pontos, então vou te trazer toda a rodada 29 do Campeonato Brasileiro, e ainda vamos falar da Mamãe Globo, que quer voltar a transmitir o Campeonato Carioca, já está tentando convencer o Vasco, porém o Vasco não aceita receber menos do que o Império do Mal. Então, para você que colou aqui, vem comigo, tem muitas notícias, muitas informações, porque a pergunta que fica é essa. Para mim não tem nada perdido. Para mim, todos os dois jogos, tanto do Vasco contra o Atlético Mineiro e dos Gambás contra o Urubu, tá tudo em aberto. Mas e aí, dá para reverter aqui? Vinheta, vamos desenrolar. Ainda vou trazer aquele lancezinho do Léo, porque a pergunta que eu faço aqui antes da vinheta: por que o Léo no primeiro gol estava fora de posição, lá no círculo central, tentando dar um bote cego e acabou, no que deu aí? Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de quase 99.400, falta ali, eu acho que 640 inscritos para nós chegarmos à marca de 100 mil inscritos. E agora que eu consegui me mudar, estamos aqui improvisado, mas calma, ainda vamos empetecar isso aqui tudinho. Agora a gente vai fazer aquele cenário do jeitinho que você está esperando. Parece obra de igreja, mas agora parece que vai, tá bom, galera? Então, primeiramente, estou agradecendo a vocês que sempre vêm para cá, me dando aquela moral. No final de tudo, vocês comentem. Para quem não é inscrito, se gostar, se inscreva, ative aí também o sininho das notificações, e para você que já é inscrito, deixa aquele like, me ajuda pra caramba. Você também que não é inscrito, se quiser me ajudar, deixa o seu like. E agora nós vamos voltar àquela rotina de 2 vídeos diários, um vídeo 5h30 da manhã e outra por volta aqui de 5h30 da tarde, para poder falar do nosso Vascão. Para não ficar somente aqui nas minhas palavras, vamos começar aqui com os resultados da Copa do Brasil, aonde o Vasco foi batido, mas para mim não tem nada perdido, e esses aqui foram os resultados do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Um grande detalhe desse jogo do Vasco
foi a reclamação de muitos torcedores e até a minha, o porquê que o João Vitor não entrou nesse jogo. Bom, se seria no lugar do Léo, se seria no lugar do Maicon, não importa. Mas eu acho que hoje o João Vitor, ele não é banco de reservas do Vasco. E já começa a despertar essa curiosidade no torcedor que não consegue entender, meu irmão, o porquê que o João Vitor, ele não consegue ser titular desse time. 23 jogos, 10 vitórias, 9 empates e 4 derrotas, ou seja, ele pelo menos quando foi titular, bom, pelo Vasco da Gama, 10 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Cara, se eu for te trouxer o retrospecto do Léo, parece que inverte os fatores. Aí, pô, Léo, você tá perseguindo? Cara, não é, irmão. Pra mim, o Léo não tem condições, cara, de nem mais jogar no Vasco. Se eu fosse ele, final do ano, eu pedia pra sair, porque já ficou marcado, cara, cara, parece que também tem um imã, sabe? Que o Léo sempre está no lugar errado, no momento errado. Mas isso não é de graça, não. Ele também deve muito no seu posicionamento. E já já eu vou te provar no primeiro gol do Vasco. Não vou nem falar do segundo, ó. Léo Pelé reserva 3 vitórias consecutivas do Vasco, com inclusive o João Vitor fazendo o gol contra o Vitória. Léo Pelé titular, 5 jogos sem vitórias. Maicon junto com João Vitor, 4 vitórias e 1 empate e 1 derrota. Ou seja, bom, eu não preciso falar mais nada. Essa análise aqui foi do Augusto Ferron, lá no Blue Sky, falando: o Vasco sai da zona ano passado, quando o Léo vai para o banco. E aí é aquilo que eu acabei de dizer. O cara, irmão, já tá marcado, mas olha só, nada é de graça. Esse aqui é o início da jogada que deu origem ao primeiro gol, ao gol de empate do Atlético Mineiro. E eu botei ali um círculo vermelho para vocês poderem entender aonde o Léo estava no momento ali que iniciou-se a jogada nos pés do Lianco. Bom, como eu disse lá que foi o empate do Galo. Se liga, ó. Eu vou até tirar aqui o volume da narração, mas olha onde o Léo está. O time dos caras estão em construção, os 2 volantes do Vasco aqui sem marcar ninguém, mas olha onde o Léo quer marcar o Paulinho, irmão, ó. E aí, ó, o Maicon, que tinha que fazer o lado direito, ele teve que sair de posição para poder entrar no setor do Léo para poder marcar o Hulk. Olha só, ó. E aí o Léo, ó, o Léo já tá errado. O Léo era para estar em linha aqui, ou pelo menos próximo do Maicon. O Léo está lá no círculo central aproximadamente, ou no meio de campo, na linha de meio de campo, e o Maicon está aqui marcando o Hulk. O Hulk, meu irmão, só vai dar um toque de letra. E essa jogada aqui foi feita várias vezes ontem, porque também os nossos 2 cabeças de área sempre ficam espaçados. E, cara, o incrível que o Vasco, ele tinha ali superioridade numérica. Mas nesse toque de letra, o Hulk consegue colocar o Vasco ali mano a mano, 3 contra 3, ó. Deu um toque de letra. Aí o Léo já tá, meu irmão, o Léo já tá perdido. Na verdade, ele já estava perdido. E detalhe, ele estava mais próximo da bola, ó. E ele consegue dar o bote errado. Paulinho, né, consegue ganhar na dividida. E outra coisa, se ele tivesse no setor dele, ele não estaria ali dando carrinho furado. Ele estaria de pé e a jogada do Hulk não iria dar em absolutamente nada, ó. E aí você já sabe do resto, né? O Hulk vai pegar, vai tocar de primeira. Felicidade também do Arana, que acertou um belo chute. A bola passa pelo próprio Paulinho, sobra no Arana, que pega um sem pulo, né? Pega de bate pronto, aproximadamente ali no ângulo do El Jardim, que chegou a tocar na bola, mas não pôde fazer nada. Mas se você for parar para analisar a jogada, na boa, irmão, o que o Léo tá... Vamos aumentar a tela. O que o Léo tá fazendo aqui, paizão? Sério, o que o Léo... Ali não era o local do Matheus Carvalho, o Léo não deveria estar na função dele? Hã? Jogando de quarto zagueiro? Não. Léo tava lá, cara, e, bom... 37 minutos, tinha necessidade do Vasco estar com as linhas tão avançadas assim, podendo virar o jogo 1-0 no primeiro tempo, por isso que o torcedor ficou com esse gosto amargo. E aí, o senhor Rafael Paiva, ele foi indagado. Por que o João Vitor não entra? E por que a zaga é Léo e Maicon? Nós trocamos as duplas de zagas, né? A nossa dupla de zaga em alguns jogos, a gente, na minha opinião, conseguiu resgatar, acho que eles vinham de bons jogos. Essa era uma dúvida que a gente tinha, né? Cada um com a sua particularidade.
O Léo vinha de bons jogos, né? É um zagueiro canhoto, isso faz diferença, você jogar com 2 destros. Mas eu sempre falei, eu acho que a gente tem 3 zagueiros ali que estão numa disputa aberta, para esse jogo também era. E a gente optou pelo Maicon e pelo Léo, né? Agora os próximos jogos a gente tem que ver, antes do jogo do Atlético a gente tem 2 jogos importantíssimos, né? O Juventude é uma final para nós, E um outro detalhe, ele já considera que depois do Juventude o Vasco vai enfrentar o São Paulo. Então, o Vasco, aí mesmo brigando no STJD, de repente vai ceder, vai jogar contra o São Paulo. Já eu vou te dizer aonde vai ser esse jogo, mas já tá na cara que pelo menos na programação, na cabeça do Rafael Paiva, Juventude e São Paulo, não Juventude e Atlético Mineiro. Então esse jogo de Copa do Brasil possivelmente vai acontecer sim no dia 19. Eu tenho minha opinião sobre isso. Já disse em live aqui, eu não vou me estender para o vídeo não ficar tão grande, mas para mim eu brigava até, se fosse por mim, brigaria até o final para poder mandar o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético no dia 17. Precisa dar a resposta no Campeonato Brasileiro e temos o jogo do São Paulo ainda antes do Atlético de novo. Tá vendo aí, ó? E temos o jogo do São Paulo antes do jogo do Atlético. Então, isso aí já tá mais ou menos definido. Mesmo tendo a briga, eu acho que o próprio Vasco entende que não vai ganhar essa briga no STJD, tá? E a gente tem jogado no limite de erro mais alto, né? A gente tem tentado ser mais agressivo, a gente tem tentado jogar pressionando o adversário fora de casa, no campo deles, e a gente sabe que a gente fica mais exposto ao erro. Acho que incomodava muito o torcedor do Vasco quando a gente ficava atrás. Cara, tudo bem, você não vai ficar atrás. Agora, os 37 do primeiro tempo, você com a vantagem na casa do adversário, um jogo de mata-mata de Copa do Brasil semifinal, 37 minutos, o que o teu zagueiro tá fazendo lá na frente, porra, catando o passarinho, meu irmão? Porra, meu irmão, igual o Bob Esponja, pescando borboleta. Pelo amor de Deus, cara. Com os zagueiros muito próximos do Léo Jardim, e a gente tem tentado mudar isso, né? E a gente sabe que é um processo. Nesse nível de jogo é muito difícil, fora de casa, marcar da forma que a gente tentou marcar. E eu acho que isso faz parte do processo. A gente tem que ir para frente, o erro de um é o erro de todo mundo. E a gente vai jogo a jogo revendo aí as nossas estratégias, tentando sempre buscar a vitória, evoluir o Vasco como um conjunto, como uma equipe, ser uma equipe mais agressiva. E a torcida tem que ter paciência com alguns jogadores. Porra, não dá, Paiva. Não dá, desculpa. Vou parar de ouvir isso aqui, tá? Mas não dá pra ter paciência mais com o Léo. Se você continuar tendo, beleza. Só que a torcida, você pedir a torcida pra ter paciência, eu fico muito preocupado, tá? Com o Léo jogando em São Januário, com esse grau aí de erro que ele vem cometendo em jogos chaves do Vasco, que às vezes o Vasco, bom, já trouxe os números, eu acho que não preciso nem aqui contextualizar isso. É melhor seguir aqui e falar agora da situação do Felipe Coutinho, porque agora o Paiva também vai aqui esclarecer como o Felipe Coutinho está, porque preocupou todo o torcedor vascaíno. Coutinho, sempre tenho falado aqui que a gente tem que ter paciência porque ele está se recondicionando, né? É um jogador que a gente precisa ter ele em campo sempre. A gente tem o 3º jogo agora contra o Juventude num período de menos de uma semana, né? Então a gente precisa ter muita cautela para o próximo jogo. Acredito que ali foi mais uma cãibra mesmo, né? Foi mais pelo esforço. Ele correu muito. A gente gostaria de ter um controle maior ali da bola para ele ter que correr menos, mas a gente tem que se esforçar muito para a gente conseguir, principalmente fora de casa, manter uma estrutura alta ali. E ele sentiu, como todos os outros jogadores também sentiram, né? Fisicamente em algum momento, mas não acho que é nada que preocupe. Então tá aí, bom, eu acho que o Coutinho será poupado e outros jogadores também serão poupados para esse jogo contra o Juventude. Só que realmente é um jogo chave. Vasco precisa pontuar, precisa pelo menos se aproximar da casa dos 40 pontos e se distanciar daquela zona incômoda e ainda buscar uma vaga de pré-Libertadores ou pelo menos garantir a sua vaga ali na Sul-Americana, pra gente poder seguir. Ele agora vai projetar o próximo jogo, né, cara? Ele diz que vai ser uma guerra e o Vasco em nenhum momento vai se dar por vencido. Bom, dá, claro que dá, mas precisa ter inteligência, porque até mesmo dentro de São Januário não vai poder cometer os erros que o Vasco cometeu ontem, pô. Para nós vai ser uma guerra, tem que ser encarado como uma guerra, a gente tem que ir pro jogo do tudo ou nada, a gente não pode em nenhum momento pensar que a gente
não vai conseguir. A gente não pode ficar colocando o peso do Atlético, da capacidade que eles têm, que a gente conhece. A gente tem que ir fazer o nosso dever de casa. A gente tem que ir agredir o Atlético o tempo todo, tirar a bola do Atlético. A gente tem que jogar buscando o gol o tempo todo e a gente tem que jogar no nosso limite. A gente tem que jogar no nosso limite porque está valendo uma final e a gente quer chegar muito nessa final. Então a gente precisa jogar o jogo e encarar o jogo como uma guerra, como uma batalha, e a gente vai ter que sangrar muito para a gente conseguir reverter esse placar. Mas a gente vai, do primeiro minuto, a hora que o juiz apitar, a gente vai buscar a vitória o tempo todo. E a gente tem internamente certeza que a gente pode conseguir. A gente vai lutar muito, a gente vai trabalhar muito para a gente buscar essa classificação para a final. Ou seja, né, o Vasco, querendo ou não, mesmo com essa derrota, com os erros individuais do Léo, o zagueiro, o Vasco sai de cabeça erguida. Eu acho que não é terra arrasada, não é nossa, né? Não tem como reverter. Eu acho que tem sim. Placar e vitória simples do Vasco é pênalti e vitória por mais de um gol, o Vasco se classifica, e eu acredito, tá, que o Vasco consiga fazer 2 gols no Atlético, consegue, o negócio é não errar. Eu acho que a maior preocupação do vascaíno não é nem se o Vasco tem condições de reverter isso, mas é a questão do Vasco meter 1 ou 2 gols e depois acabar ali cedendo, sabe, algum tipo de resultado que não seja aquilo que o torcedor está desejando devido a erros individuais. Cara, e tem também algumas substituições que foram feitas ontem, como a do Alex Teixeira, que ninguém consegue entender. Então é esse momento aí que a gente vê, sabe, que o Paiva, ele continua cometendo erros ali de um técnico inexperiente. Eu acho que se ontem fosse um técnico um pouco mais cascudo, iria amarrar o jogo no primeiro tempo para poder terminar o primeiro tempo com essa vantagem. O Vasco teve uma belíssima oportunidade. Agora, contudo, nós aceitamos aqui essa opinião, ou pelo menos essa informação lá do Nils Almirante. Vasco aposta na força de São Januário para conseguir a classificação na Copa do Brasil. Até o momento, o Cruz Maltino marcou gols em 15 dos 17 jogos no estádio. Um outro grande dados importante é que o Vasco, com Rafael Paiva em São Januário, está invicto, tá? Vasco não perdeu nenhuma partida e eu espero que continue sendo assim. Agora, para poder finalizar, uma outra coisa que vale a pena nós ressaltarmos é que de todos esses jogos ou decisões de Copa do Brasil dentro de São Januário, o Vasco nunca precisou reverter um resultado. E o Vasco nunca levou uma vantagem para o próximo jogo igual o Atlético Paranaense, perdendo ou empatando. Então agora é um outro cenário onde o Vasco vai ter que ir atrás do resultado para conseguir, sim, ali, no caso, se classificar para a final, para a finalíssima, entre ali que, no caso, o próximo adversário, se caso o Vasco passe, se Deus quiser vai passar, será os Gambás ou o Império do Mal. E aí você escolhe quem você quer enfrentar. Agora, uma outra informação importante é que o João Vitor foi absolvido e poderá jogar contra o Atlético Mineiro o próximo jogo pela Copa do Brasil. Se ele recebesse uma punição, ele ficaria de fora desse jogo. Tem também aqui a informação sobre que o Vasco foi penalizado somente com arremessos de copo, pagou a multa ou irá pagar de R$3.000. Permitir acesso e a incitação à violência, o Vasco foi absolvido. O Vasco também estava no meio desse BO, e também falta de estrutura do estádio, onde o Atlético Paranaense acusou o Vasco. Chega a ser um absurdo, né? Porque, quem vai ali, sabe que por mais que o estádio do Vasco seja um estádio envelhecido, falta de estrutura é uma coisa que não existe. Nós conseguimos ir ali, conseguimos ver o jogo de boaça, entendeu? Então, para mim poder seguir, vamos lá, né? Porque para o próximo jogo entre Vasco e São Paulo, que seria em Brasília, não vai ser mais o CBF favorecendo aí o Império do Mal, mudou todo o calendário do Campeonato Brasileiro. Para poder ali privilegiar os caras na Copa do Brasil, o jogo de volta será lá em Itaquera no final de semana, e a prerrogativa é dar descanso para os jogadores lá dos caras que vão jogar pelas suas seleções. Cara, isso é um absurdo, mas enfim, assunto já bem desgastado, que só irrita, e hoje não é um bom dia, porque eu ainda continuo irritado, porque o Vasco deu mole ontem, dava para ter empatado ou vencido. Eu vou continuar irritado com isso. A CBF confirma a partida entre São Paulo e Vasco para o estádio
Brinco de Ouro da Princesa. Então, o jogo do dia 16, caso se confirme essa data e o Vasco não consiga ser atendido no STJD, a 30ª rodada, ela será antecipada e ali o Vasco vai jogar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bom, estádio do Guarani, tá bom? Então vamos ver, né, o que vai acontecer, como é que fica também essa questão, e aí é um estádio também um pouco acanhado, mais ou menos ali deve debater uns 20 mil espectadores. Aí eu quero saber também se vai ser meio a meio ou se o São Paulo vai ter deve de ter um mando de campo, né, porque mudou para o mesmo estado, então não se torna ali um campo neutro, e acho que também não está vendendo. É porque no Morumbi terá show. Outra coisa que vale a pena nós ressaltarmos nesse vídeo de hoje é que a Globo está tentando negociar a compra dos direitos de transmissão do Carioca. A Mamãe Globo quer voltar pro Cariocão. Se houver um acerto, haveria mais dinheiro na mesa e facilitaria um acordo com o Vasco, que não aceitou receber menos que outros clubes e negocia os seus jogos como mandante separadamente desde 2023. Na verdade, eu acho que é desde 2022. O Vasco já não aceitava, tá? Tem que parar aqui para analisar, porque eu acho que por 2 anos consecutivos foi a Cazé. Bom, então tá aqui, né? Mamãe Globo parece que vai voltar. Essa informação vem lá da UOL Esporte pra gente poder seguir. O Vasco retorna hoje de Belo Horizonte e também ainda hoje, no caso retornou ontem, tá? De Belo Horizonte, e hoje na parte da tarde, bom, já deve ter rolado esse treinamento, o Vasco já se prepara de olho na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 3/10, ou seja, hoje já vai ter jogo aí do Campeonato Brasileiro a partir das 19 horas. Quem joga hoje também é o Flu-C contra o time do Cruzeiro. Amanhã, às 21h30, é o Grêmio que enfrenta o Fortaleza. No dia 5, que é no sábado, no caso ali, o Galo vai enfrentar o Vitória e o Red Bull vai enfrentar o Palmeiras. Nesse mesmo dia 5, às 4h30 também, o time do Ventania, né? Do Patético Paranaense, enfrenta o Faísca. E para poder finalizar, ali no dia 5, vão estar em campo. Rapaz, hoje é dia 3, dia 4, sexta-feira porque domingo é eleição, galera. Dia 6 é eleição. Bom, pelo menos aqui no Rio de Janeiro e também em outros estados. Então é por isso que tudo será antecipado até o dia 5. E às 21 horas, o Vasco entra em campo no dia 5, sábado, contra o time do Juventude. Então, bom, qual jogo você acha aí que vale a pena o Vasco secar? E para essa partida, pelo menos informações que saiu aqui, os ingressos já estão esgotados, tá? Não tem mais local para esse jogo. E parece que o Nena, ele não vai jogar contra o Vasco para resolver problemas pessoais. Ele pediu liberação dessa partida. Eu acho que o Nenê, no seu último ano de carreira, não queria vir a São Januário de repente entrar. Deus me livre, tá, Nenê? Você fez muito bem ali pedir para não participar desse jogo e está liberado. Bom, e parece que o GE andou secando o Vasco, tá? 7 palpites que o Vasco vence o Juventude e 1 voto só que será empate esse jogo. Bom, o Vasco precisa vencer esse jogo de qualquer maneira. E para nós podermos aqui dar números finais, eu queria saber da sua opinião quanto será esse jogo do Vasco contra o Juventude. Bom, eu não vou deixar meu placar agora, mas eu acho que o Vasco consegue vencer. Não sei se o Vasco vai poupar alguns jogadores, mas eu acho sinceramente que dentre eles o Felipe Coutinho não vai aparecer e o Maximini vem para esse jogo, tá? Não sei se vem como titular, não sei se vem no lugar do Puma, que eu acho que fez até uma boa partida, mas o Vasco deve de poupar alguns atletas. E o Coutinho, por mais que tenha desgaste físico, botou a mão ali na posterior da coxa e preocupou todo mundo. Eu acho que para esse caso ele será poupado e quem entra nesse jogo é o Dimitri Payet. Bom, galera, tô metendo o meu pé, queria muito saber da opinião de vocês sobre isso tudo que nós falamos aqui. Bom, uma certeza que eu não vou nem te perguntar é que dá para virar esse resultado.
Dá para fazer o resultado aqui. Eu também não vi o Atlético, esse bicho-papão, desculpa. Claro, tem um ótimo ataque, mas eu acho que do meio para trás é um time comum e o Vasco conseguiu mais uma vez competir. Só que não adianta só competir. O Vasco precisa vencer para poder chegar na final. Tô metendo o meu pé. Beijo nesse coração lindo. Desculpa aqui o improviso, mas agora as coisas estão caminhando. Tô feliz, tá, galera? A gente vai conseguir fazer uma parada maneira aqui. Fui que fui, fiquem com Deus e até amanhã de manhã cedinho, valeu?